Angola é um país extenso em área e possui todos os recursos naturais e minerais para ser uma das maiores e fortes economias mundiais, competindo com países desenvolvidos. Então, por que é que Angola não desenvolve? Olá pessoal, aqui é o vosso canal Ecozunga, partilhando conhecimento. Hoje vamos falar de 5 motivos que fazem com que Angola não desenvolva. Influência ocidental. A origem do fraco desenvolvimento em Angola e não só na maioria dos países africanos estão ligados ao colonialismo europeu. O colonialismo extraiu, retirou e retira de Angola riquezas naturais, além de atrasar o desenvolvimento estrutural e a organização política. Para terem noção, a divisão geográfica foi injusta e propositada. A Conferência de Berlim dividiu os territórios sem considerar as divisões culturais e sociais dos povos locais que eles encontraram. Isso resultou em povos divididos e agrupados à força, aliados separados, sendo que os conflitos passados eram aproveitados para manter os povos fragilizados. Até hoje existe uma escravatura moderna e uma mutilação psicológica por parte do Ocidente. Em Angola e outros países africanos não desenvolvem por causa de interesses ocidentais no continente. A inclusão do Ocidente em assuntos que instabilizam a política angolana faz com que haja cedência na exploração de recursos naturais em Angola. Este é um dos motivos que faz com que este país não desenvolva. Dependência econômica. A economia angolana depende quase 70% de uma única commodity, ou melhor, de um único produto para obter suas receitas. Talvez muitos de vocês já ouviram falar da doença holandesa. Tem uma matéria no nosso canal que fala sobre a doença holandesa em Angola. O nosso país tornou-se tão dependente de um único produto que enfraqueceu outras atividades industriais, apreciou o kwanza face ao dólar, dando uma imagem maquiadora do seu valor real, fazendo com que associações políticas ficam cada vez mais ricas, enfraquecendo o poder de compra da população e, no geral, entardece o desenvolvimento econômico em Angola. Embora esse não seja um fator substancial, porque países asiáticos que dependem de produtos únicos como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, utilizam o fator petróleo para o desenvolvimento em infraestruturas, potencializando o turismo e não só. A falta de vontade política passa a ser um fator conjugal da dependência econômica. Falta de saneamento básico. A falta de saneamento básico é um dos fatores que impede o desenvolvimento de Angola. Impacta diretamente a vida dos cidadãos. As atividades que englobam esse serviço são essenciais para a prevenção de doenças, redução da mortalidade infantil, melhorias nos índices de educação e empregabilidade, expansão do turismo, etc. O saneamento básico consiste na atividade relacionada ao abastecimento de água potável, o manejo de água pluvial, a coleta e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e o controle de pragas e qualquer tipo de agentes patogênicos, visando a saúde das comunidades. O saneamento parece ser mais uma fonte de sobrefaturação. Muitas obras são feitas com pouca qualidade, sendo que têm pouca durabilidade. Não existem planos de esgoto devido às construções exacerbadas. O fator corrupção impossibilita o desenvolvimento de qualquer área. Falta de educação. A falta de investimentos na educação é um dos fatores primordiais que faz com que Angola não desenvolva. A educação gera conhecimento e o conhecimento gera riqueza e sabedoria sobre os direitos e deveres das pessoas. Uma sociedade instruída é uma sociedade que não tolera injustiças e desigualdade, contribui para os mais diversos setores da economia. Parece que a alta taxa de analfabeto gera um certo conforto em Angola, que a corrupção continue crescendo, as injustiças reinam e a redistribuição do bem público não é de forma coerente, mesmo sabendo que a falta de acesso à educação contribui negativamente para o aumento do desemprego e do trabalho informal e também para o crescimento acelerado da criminalidade. O setor da educação em Angola não é prioritário, sendo que no orçamento geral do Estado é uma das atividades mais lesadas. Isto resulta em falta de escolas em locais mais remotos, onde estudantes chegam mesmo a terem aulas debaixo das árvores, escolas sem condições básicas como carteiras e quadros degradados e com
com saneamento precário, realçando ainda que as verbas da merenda escolar é desviado e nunca chegam aos estudantes. O ensino é débil, sendo que professores ganham mal e estão em constante greves. A falta de preocupação em melhorar este setor se deve também à criação de escolas privadas pertencentes à política. Sem educação não há sociedade, portanto, uma sociedade sem educação é uma sociedade sem futuro. A falta dos pilares educacionais, ciência, cultura, tecnologia ou inovação impede qualquer país de crescer e aspirar a uma educação de melhor qualidade de vida. É por estas e outras que Angola não desenvolve. Corrupção. Para consolidar a democracia é necessário que existam instituições que responsabilizem os governos corruptos. Quando um governo é corrupto ou desvia os fundos públicos, temos que ter instituições que o responsabilizem, que façam o escrutínio e corrijam a má governação ou gestão criminosa de quem exerce o poder. Em Angola, os criminosos são seletivos e os órgãos máximos são eleitos pelo executivo, em vez de assembleia, fazendo com que estes salvaguardam o titular do poder executivo e o seu governo. A corrupção em Angola tornou-se o pão de cada dia, fruto de uma economia desestruturada, partindo do mais baixo servidor público até os mais altos. O país é governado por militares, muitos deles combateram contra o regime colonialista e também na guerra civil, entre povos irmãos, tudo pelo poder. O período pós-guerra houve um esvaziamento dos cofres do Estado. Angola adquiriu empréstimos com países como a China, que na sua maioria todos estes valores foram desviados e nunca houve responsabilização por parte das pessoas que lesaram o Estado. Constantes desvios, abusos de poder, grupos seletivos, falsos empresários. Este período durou por décadas em Angola, por muito tempo. No princípio, houve uma expectativa por parte da reforma no novo governo. As pessoas estavam esperançosas e ainda estão com esperança no atual executivo para que este país mude e possa se desenvolver e todos viverem num país melhor. Este é um dos fatores que faz com que Angola não desenvolva.